2 Reis 20, a partir do verso 1, leamos. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua voz e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acais. Que Deus nos revele a profundidade dessa palavra, amém? Senhor, fala conosco agora, que eu seja instrumento do Teu Espírito, é meu pedido, em nome de Jesus, amém. Meus queridos e amados irmãos, a situação aqui não é fácil. Um rei está doente. A palavra do profeta, e um profeta muito sério para ele é: Ezequias, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Põe em ordem, porque Deus não vai te curar. Meus irmãos, Ezequias morreu com 54 anos. E depois dessa oração, Deus lhe deu mais 15 anos de vida, ou seja, nesse momento ele tem 39 anos. Não há um homem em sã consciência que ache normal morrer com 39 anos. Ele se vira para a parede, ele não se vira para o horóscopo, ele não se vira para imagens, ele não se vira para figa, para cristal, para duende, para fitinha do Bonfim, ele se vira para o Senhor. E ele fala algo muito sério. Ele diz: Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor, e tenho vivido com integridade, e tenho feito o que tu aprovas. Talvez poucos pudessem dizer isso aqui hoje, hein? E ele diz: Senhor, eu não quero morrer. Isaías deu o recado e nem ficou para ver a situação. Está saindo do palácio, deu o recado e foi, meu irmão.
Só que Isaías tinha um Wi-Fi conectado com o céu o tempo inteiro, meu irmão. Ele tem um WhatsApp com Deus impressionante. E quando ele está saindo do palácio, diz a palavra de Deus que vem um recado no WhatsApp espiritual dele. E o recado é: volta, fala para Isaías, eu ouvi a oração dele, ele vai ter mais 15 anos de vida. Isaías volta e fala: você orou e Deus ouviu, você vai ter mais 15 anos de vida. Meus queridos, diante dessa situação, vem uma pergunta: o que significava pôr a casa em ordem? Porque Deus se virou para Ezequias e disse: põe a tua casa em ordem. Será que o problema é uma questão de colocar a vida financeira em ordem? Irmãos, não pode ser. Sabe por quê? Porque no verso 13, nós lemos assim: mostrou-lhes tudo o que havia em seu armazém, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Ezequias tem armazéns de prata, de ouro, de especiarias, de perfumes aromáticos, de vestes festivais, de armas de guerra. E quando a gente lê em 2 Crônicas 32, versículo 27 a 29, vai dizer que ele não tem um depósito não, querido. Vai dizer que ele tem depósitos. Um depósito era pouco para tanta riqueza. E diz mais, diz em 2 Crônicas 32, que ele tinha muito gado, de várias espécies. Ele é um pecuarista de altíssimo nível. Amados irmãos, definitivamente, põe a tua casa em ordem. Aqui não é botar a vida financeira em ordem. Então o que será? Será que Deus está falando da vida de fé? Meus amados, a fé de Ezequias é impressionante. Ele acabou de cancelar uma profecia. O profeta veio e falou assim: Deus não vai te curar. Ele vira para Deus e fala: meu Deus, eu sou fiel ao Senhor, eu tenho andado com integridade, eu tenho sido fiel não só no discurso, mas na prática, eu não quero morrer, eu tenho feito o que tu aprovas, sim ou não, Senhor? Meu Deus, é muita moral. Deus fala assim: Isaías, volta lá, fala que ele tem crédito mesmo, eu não vou deixar ele morrer agora não, ele vai ter mais 15 anos de vida. Meus amados, se você ler o capítulo 19 de 2 Crônicas, você fica estupefato quando Senaqueribe, rei da Síria, está vindo contra Judá, vencendo todo mundo, derribando todo mundo, conquistando todo mundo. E quando ele chega em Judá, ele quer invadir a capital de Judá, Jerusalém, e ele quer tomar o reino de Ezequias. Ezequias chama Isaías: Isaías, vem cá. Ele ora com Isaías. É muito bom ter alguém para orar com a gente quando a gente está com uma dificuldade na vida. É muito bom a gente confiar que a oração com alguém pode atrair aquilo que a Bíblia diz: onde 2 ou 3 estiverem em torno do meu nome, ali estarei e agirei. Ele ora com Isaías, e quando ele acaba de orar com Isaías, ele faz uma oração de uma fé assustadora. Ele ora assim: Senhor, o Senaqueribe não está desafiando só a mim não, hein? Ele está me desafiando, tudo bem, mas ele está desafiando o teu nome. Ele está com falta de temor para com o nome do Senhor deste povo. Ele está desrespeitando a fé do povo do Deus vivo. Portanto, Senhor, esse problema não é só meu, é teu.
Está na hora do Senhor agir. É fé ou não é fé? Você sabe o que Deus fez depois dessa oração dele? Mandou um anjo. O anjo foi lá e matou 185.000 soldados da Síria, num só dia. Você vai me falar que esse cara é fraco na fé? Se ele é fraco na fé, vamos pedir todo mundo licença, vamos sair de fininho, meu irmão. Põe em ordem a tua casa. Não está falando de fé para piorar a coisa. Quando Deus fala, eu não vou te matar, você vai sair dessa, você vai ser curado dessa doença mortal. Ele vira para Isaías e fala assim: qual é o sinal que Deus vai me dar que isso é verdade? Abusado, irmão. Aí Isaías fala assim: olha, a sombra pode avançar 10 degraus ou retroceder 10 degraus, para que você veja que foi Deus te respondendo. Ele olha e fala assim: a sombra avançar é o normal, só teria que acelerar, então eu quero que retroceda. Meu irmão, ele está falando de alterar a rotação da terra. Sabe por quê? Porque Ezequias acredita que um homem que honra a Deus, Deus move o mundo para atender o seu pedido. E Deus retrocede a sombra 10 degraus e prova para ele: eu vou te curar. Fé não é o problema dele. Pastor, quando fala, põe em ordem a tua casa, deve ser a vida espiritual, deve ser a comunhão com Deus. Irmão, não parece que é não. Não parece que é, porque no versículo 3, ele vai dizer: lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Deus não falou que era o contrário, não. Quando a gente lê em 2 Reis 18, do verso 5 ao verso 7, nós vemos assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria, e não o serviu. Meu irmão, quando Ezequias assumiu a liderança do povo de Israel, o povo estava nas mãos do diabo. O povo estava com postes ídolos, o povo estava com a adoração de deuses pagãos, as festas imorais, cultuais do mal aconteciam para tudo quanto é lado. O povo não tinha temor nenhum a Deus, a apostasia era total. Mas, meus irmãos, Ezequias chegou, derrubou os postes ídolos, derrubou os altares aos deuses pagãos, restaurou o templo de Israel e falou: o meu povo vai servir a Deus. Ezequias era homem de avivamento, Ezequias era homem de transformação. Que Deus um dia nos dê governadores e presidentes que sejam homens de avivamento. Meus amados irmãos, Ezequias era um homem de comunhão profunda com Deus. Pastor, não é dinheiro, não é fé, não é vida espiritual. Então, do que Deus está falando ao dizer: ponha em ordem sua casa? Irmãos, entre outras coisas que você possa perceber, duas coisas eu tenho certeza que estão nas palavras de Deus. Duas coisas eu tenho certeza que Deus está dizendo para ele: põe em ordem isso. Primeira coisa que Ezequias não colocou em ordem: o orgulho pelo seu sucesso.
Ezequias foi avançando, empreendendo, e a economia do país crescendo, e os negócios avançando, e o povo ficando maravilhado, e ele sendo um rei reverenciado, a sua fama avançando. E ele não se deu conta que ele começou a achar que aquilo era por causa dele. Ele não se deu conta que ele estava começando a pensar que o grande motivo para isso era a capacidade dele. É assim o orgulho. O orgulho, ele fica represado na gente, até que num dia, numa oportunidade, numa circunstância, num momento específico, ele aflora como um vulcão que entra em erupção, e aí é tarde demais para a gente colher as larvas da nossa vaidade, que já foram lançadas. Pastor, por que você diz isso? É só ler o texto. Olha a partir do versículo 12 agora. 2 Reis 20, versículo 12. Diz assim: naquela época, o rei da Babilônia, Merodach Baladã, um nome bonito, para você botar num filho. Olha aí. Merodach Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. O rei da Babilônia manda uma cartinha para ele, com os presentinhos para ele, que soube da doença dele. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos do palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Meus amados irmãos, um dia chegou um pessoal lá, uma comitiva. Nós viemos aqui falar com o rei, nós somos da Babilônia, e o senhor está famoso lá. Olha lá, nós assistimos o programa do seu reino todo dia. Todo dia, o senhor é famoso, o senhor é famosérrimo lá. O senhor é unanimidade. O nosso rei, ele baba de ver como o senhor administra o seu reino. O peitoral estufou. Quando o peitoral estufou, meu filho, já era. O peitoral estufou. Eu sou o cara. Eu sou a potência. Eu sou o administrador. Eu sou a competência. E aí, naquele momento em que o orgulho aflorou, Ezequias falou assim: olha, gente, estão falando tudo isso de mim? Estão. E vocês não viram nada, vem comigo. Dá uma olhada aqui no nono RG aí, quanto imóvel que eu tenho na Barra. Dá uma olhada aqui nos IPVA que eu pago, quanto carro que eu tenho. Dá uma olhada aqui meu ouro, minha prata, minhas roupas de marca. Dá uma olhada aqui, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Nossa, como o senhor é rico, como o senhor é rico. Vocês não viram nada, dá uma olhada, vem cá. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui em quantas especiarias. Essa é a área dos perfumes. Olha aqui as minhas vestes festivais. Olha aqui os utensílios de todo mundo. As cerâmicas, os quadros.
Olha a minha coroa. Ezequias não vigiou o seu orgulho. Os homens vão embora, chega quem? Isaías. Isaías pergunta: Ezequias, vem um pessoal aqui? Vieram de onde? De um país aí, Babilônia, um país tranquilo, é o Iraque de hoje. Um país calmo, sereno. E aí, eles viram alguma coisa aqui? Eles viram alguma coisa? Eles viram tudo. Não há nada que eu tenha aqui que eu não lhes tenha mostrado. Olha até onde foi a vaidade de Ezequias, o homem de Deus. Meus amados irmãos, Isaías lança uma profecia e diz: Deus manda te avisar que a Babilônia vai voltar, e tudo que você acumulou e que os seus antepassados acumularam, tudo que você armazenou será levado para a Babilônia. E tem mais: os seus filhos serão levados como eunucos. Pela tradição, o eunuco era castrado. Os seus filhos serão castrados e vão servir no palácio. Você sabe o que ele falou? Boa palavra. Pastor, está maluco? Boa palavra? Eu vou te falar porque ele falou boa palavra. Porque ele entendeu, diz o versículo 19, que aquilo aconteceria depois do seu reinado. Ou seja, meus filhos que se dane, meus netos que se dane, ainda bem que não vai ser comigo. Meus amados irmãos, nenhuma obra que signifique prejuízo para filho se justifica. Nenhuma obra que justifique maldição para filho pode receber bênção. Mas tem muita gente aí que, em prol dos seus projetos, não está dando atenção aos seus filhos, não está tendo tempo para sua esposa, não está tendo tempo para o seu marido, não tem mais intimidade o casal, não tem mais brincadeira com a filha. E eu quero te dizer que se você der exemplo de trabalho, der exemplo de dedicação na igreja, der exemplo de cuidar bem dos seus pais, mas você não investiu para que seus filhos tenham temor a Deus, você fracassou. Você fracassou. Meus amados irmãos, que coisa terrível! Esse homem não está nem aí para o futuro dos seus filhos. Mas tem uma segunda coisa que Ezequias não colocou em ordem. Primeiro, o seu orgulho. Segundo, a sua família. Ele ganhou 15 anos de bônus, sim ou não? 15 anos de bônus. E quando nós vemos em 2 Crônicas 32, a conclusão que Deus chega sobre esses 15 anos, 2 Crônicas 32, versículo 24 e 25, nós lemos assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém, diz o Senhor. Irmão, ele não teve atenção ao ato de bondade sobre ele. E quando nós vemos agora no versículo 33, lê comigo o 33 no finalzinho: e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Repete comigo assim: Manassés. Por que eu pedi para você repetir? Para você gravar bem esse nome. Porque Manassés foi o pior rei da história de Israel. Tudo que o pai construiu, ele desconstruiu. Manassés, o sucessor de Ezequias, foi um homem que levantou os postes ídolos de novo, levantou os altares pagãos de novo,
fortaleceu as festas pagãs e a imoralidade de novo, botou o coração do povo contra Deus. Isso foi tão forte, que Jeremias, ao falar de Manassés, no capítulo 15, versículo 4, vai dizer assim: eu farei deles uma causa de terror para todas as nações. Está falando do povo de Israel. Eu farei do povo de Israel uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Jeremias bota na conta de Manassés todo o mal que o povo de Israel suportaria, bota na conta de Manassés todas as maldições que viriam sobre o povo de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Quando um líder se perde, ele não tem noção do estrago que ele vai fazer por gerações. Quando um líder se corrompe, ele não sabe o quanto no inferno há alegria, meu filho. Você é que pode ter alegria no inferno, porque ele vai fazer um estrago que é strike. Não é um pino do boliche que cai uma penca de uma vez. Manassés. E quando a gente lê em 2 Reis, capítulo 21, a gente vê no versículo 9, que Deus vai dizer de novo isso. 2 Reis 21, 9. Aqui. Não é comum Deus fazer isso não, mas olha aqui que ele fala. Versículo 9. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Meu Deus, Manassés os levou a fazer pior do que as nações que Deus destruiu diante dos israelitas. Agora, irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Câmeras em mim. Manassés foi ao trono com 12 anos, diz o texto. Quantos anos Ezequias teve de bônus? 15. Manassés foi gerado no bônus de Ezequias. No bônus de Ezequias, com a ordem de Deus, põe em ordem a sua casa, ele gerou um filho que não foi admoestado nos caminhos do Senhor, que não foi trabalhado nos caminhos do Senhor, que não teve exemplo de vida, que não teve atenção de um pai. E Manassés vai se tornar o cara mais antipático à fé da história. Parece que ele quer contrariar o pai. Ele derrubou, eu levanto. Ele construiu, eu destruo. Ele destruiu, eu edifico. Ele abençoou, eu amaldiçoo. Ele falou bonito, eu xingo. Ele favoreceu, eu vou represar, eu vou combater. Manassés parece revelar uma revolta espiritual com o seu pai. Meus amados irmãos, se você não tiver visão do caminho para onde seus filhos estão indo, ao invés de melhorarem, eles podem ser piores que tudo que você fez ou viveu. É hora de ter atenção, irmãos. Juízes 2, versículo 10, diz que depois que Josué adentrou a terra prometida, venceu tudo, implantou o reino de Deus ali, botou as tribos, cada uma no seu cantinho da terra, que veio uma geração que não conhecia a Deus, nem os seus feitos. Irmão, tem noção disso? Uma geração que não lembrava mais que Deus abriu o mar vermelho, uma geração que não lembrava mais das 10 pragas do Egito, uma geração que não lembrava que Deus colocou uma sombra no céu para dar sombrinha para o povo da caminhada pelo deserto, uma geração que não lembrava que Deus colocou uma labareda de fogo no céu para fazer uma calefação, um aquecimento para o povo durante a noite fria. Um povo que não sabia mais que Deus havia dado vitória sobre os gigantes que estavam na terra.
Querido, você pode fazer muita coisa bonita, trabalhar, ser promovido, ganhou dinheiro, trocou de carro, mas se teu filho nunca te vê ajoelhado lendo a Bíblia, se teu filho nunca entra no quarto, pai, e dá de cara com você, com o rosto no tapete lá, chorando diante do Deus vivo, se teu filho nunca vê você comentando na hora do almoço, queridos, filho, esposa, olha o que eu li hoje, olha o que Deus falou comigo hoje, se teus filhos não sabem da tua intimidade com Deus, você não está botando em ordem a sua casa, e você está fracassando no ministério mais importante da sua vida, sua família. Meus amados irmãos, há algumas lições muito importantes nesse texto, algumas lições muito importantes para quem quer pôr a casa em ordem. Primeira lição: todos temos uma área a pôr em ordem, todos temos. O Ezequias estava bem na fé, estava bem na vida espiritual, mas ele não deu conta que ele estava começando a gostar dos elogios demais. Ele não deu conta que ele estava começando a achar que ele era o cara. Ele não percebeu que nem seu orgulho e nem sua família estavam sendo tratados. Há uma área a ser tratada na sua vida. Pastor, acho que não, acho que estou vivendo uma vida muito boa. Ô maridão, eu queria te dar uma sugestão. Você quer uma sugestão? Faz um favor para mim, ó. Vira para as pessoas que convivem com você, com a sua mulher, e fala assim: você acha que eu trato bem minha mulher? A pergunta para um cara que honra as calças, que vai falar na tua lata. Não pergunta para um frouxo, fala: que isso, rapaz, tu é um exemplo, meu irmão. Tu é um exemplo, meu irmão. Irmã, pergunta para uma amiga que convive, então para aquela empregada que é sincera, nordestina arretada, que fala na lata. Pergunta assim: você acha que eu sou carinhosa com o fulano? Pergunta para o teu filho: filho, você quer que a tua mulher trate você igual trata o papai? Pergunta para a tua filha: filha, você quer que o teu marido trate você que nem eu trato a mamãe? Pergunta, irmão. Pergunta, tem medo não, irmão. O Gabriel está vindo ali, vou perguntar para ele daqui a pouco. Meus amados irmãos, pergunte, procure aferir em que área da sua vida você precisa pôr em ordem. Todos temos algo a pôr em ordem. Segunda questão que eu vejo aqui para quem quer pôr a vida em ordem: a falta de atenção para com o que está em desordem em nossas vidas pode fazer bênção virar maldição. A falta de atenção para com o que está em desordem em nossa vida pode fazer bênção virar maldição. 15 anos a mais de vida é bênção? É bênção, um bônus, um plus, mas virou maldição. Irmãos, sem sombra de dúvida, o homem que conseguiu tantas coisas, conseguiu desfazer uma profecia, para a vida dele foi um péssimo negócio continuar vivo. E quantos que quando são promovidos a bênção vira maldição? Começa a maltratar os próprios colegas de trabalho, começa a dar em cima da funcionária. Você nasceu para ser peão mesmo, porque você não pode ser chefe. E quantos que estão indo fazer um curso técnico e a mulher está limpando os catarrentos em casa? Aí depois ele vai fazer faculdade e a mulher está lá fazendo dever de casa com os meninos lá e lutando, indo lá em entrevista com a professora de português.
E depois ele vai fazer uma pós-graduação, e está ela lá aconselhando filha que está sofrendo por causa de namoro, e está aconselhando o filho que está sendo assediado pela droga, e ela está lá batalhando. Aí ele fala assim: eu fiz curso técnico, eu fiz faculdade, eu fiz MBA, a fulana não avançou, ela não está mais no meu nível. Toma uma coça, meu irmão. Ela só não avançou porque ela segurou a corda para você descer. Ela não avançou porque ela cuidou dos seus filhos para você estudar. Agora vai ser punida por isso. Ela não avançou, ela não cresceu. Irmão, pelo amor de Deus, não deixa a tua bênção virar maldição, porque você não pôs em ordem uma área da sua vida. Ah, pastor, sobrou um dinheiro aí, fechei um negócio, beleza pura. E aí, que bom, irmão, glória a Deus, vai ajudar na oferta da igreja? Ah, nem pensei nisso não, nisso você não pensa não, né? Nisso você não pensou. Essa conta é de quem? Ah, é sua, pastor. Ah, é minha? Tá bom, quando eu morrer eu vou levar isso aqui então. Irmãos, nós estamos numa valentia danada aqui. Nosso canal de televisão está no ar. Estou indo amanhã para uma reunião da Boas Novas. O link da Boas Novas será colocado no nosso canal. Essa semana agora vai ter os programas da Boas Novas no nosso canal de televisão. E depois nós vamos começar a colocar os nossos programas e fazendo a mudança. E assim a televisão, uau! Já está pegando toda a Baixada Fluminense e até na Ilha do Governador. Olha que legal. Já está pegando lá. Por enquanto é só coloridinho, porque não tem programa. Mas essa semana agora vai ser o colorido para dar programa. Irmão, maior valentia essa igreja. Maior valentia. Olha aqui, meu irmão, maior valentia, meu irmão. Você vai ficar de fora. Pastor, eu não sei. Querido, você pode dar 30 mil, você dá 30 mil, pode 20 é 20, pode dar 10 é 10. Faz uma coisa de sacrifício, de esforço. O irmão deu uma moto, na mesma semana a moto foi vendida. Mesma semana. Uma pessoa ia fazer um negócio com a igreja e falou assim: me paga com a moto. Olha que beleza. Um irmão que não é rico emprestou para a igreja R$1 milhão. O pastor, vou precisar disso para a obra lá que eu estou fazendo, mas aqui para a igreja não ficar apertada, não deixar de cumprir o compromisso, eu estou emprestando para a igreja. Eu falei: não, irmão, acho que a gente precisa de 800 e poucos mil, o resto a gente consegue. Ele falou: não, pastor, o senhor falou 1 milhão no púlpito. Ele está aqui me ouvindo agora. O senhor vai levar um cheque de 1 milhão. Eu saí da casa dele com um cheque de R$1 milhão. Emprestou para a igreja não ficar inadimplente um dia sequer. Irmão, você tem que ser valentia, querido. A tua bênção vira maldição quando você não entende que se você está ganhando mais dinheiro, você pode dar mais. Quem ganha menos tem que dar menos. É assim a vida. Você não vai querer que o camarada: não, eu já dei R$1.000. R$1.000 para você não é nada. R$1.000 você gasta numa noite. Não é nada. Você vai viajar agora na Sé, você vai gastar quanto? Você vai gastar quanto? Ah, acho que vou gastar uns 30 mil. Ah, você vai gastar 30 mil. Aí tu quer dar quanto para a igreja? Para Deus? Ah, eu pensei em R$300. A tua bênção vira maldição. Terceira coisa que eu aprendo aqui: se a gente quer pôr a vida em ordem, se tua vida honra a Deus, Deus move o mundo para te honrar. Meu irmão, Ezequias falar: eu quero um sinal, eu quero que o sol retroceda. Pelo amor de Deus, irmão, vai ser abusado assim lá em Jerusalém. O que é isso, irmão? A compreensão dele é: eu estou te servindo, Deus, eu sou fiel ao Senhor, Deus. Sou ou não sou? Sou ou não sou? Diz, chorando amargamente, Ezequias chorou ao Senhor e disse: eu tenho sido não só discurso, eu tenho sido atitude. Eu não sou só aquele discurso bonitinho de quem frequenta a igreja, eu sou prática de vida. Sim ou não? Diz para mim, Senhor, se não é assim.
E o sinal que você quer? Eu quero que o sol volte. Porque eu honro esse Deus. E Deus move o mundo para me atender. Eu creio no poder dele. Meus amados irmãos, ainda não sabemos o que Deus está disposto a fazer por uma vida totalmente entregue a Ele. E ainda não sabemos o que Deus é. Ainda não percebemos que Deus é tudo. Porque só perceberemos isso quando Ele for tudo que nós tivermos. Enquanto tivermos alguma coisa em que nos agarrar, enquanto tivermos alguma coisa para nos dar uma sensação de grandeza ou de expectativa, parece que não vamos compreender que Deus é tudo. Se você perder tudo e tiver Deus, você dá a volta por cima. Mas em quarto e último lugar, eu quero dizer para você uma última coisa que eu entendo nesse texto, para a gente pôr a vida em ordem. É que temos que nos conformar que sempre a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Deus queria que Ezequias morresse. Se Ezequias morresse naquele momento, ele morreria no auge. Ia sair como artilheiro do campeonato. Ia sair imbatível. Ia sair cheio do Espírito Santo. Ia sair com um reinado intocável. Mas ele pediu mais 15 anos. Deus permitiu. Por causa de 15 anos, um filho revoltado se tornou a maior desgraça na história de Ezequias. Deus sabe o que é melhor. Até quando a morte bate a porta da nossa casa. Deus sabe o que é melhor, até quando a dor parece não ter fim. Deus sabe o que é melhor, quando você está dando o seu melhor e ainda tem gente que não te compreende. Deus sabe o que é melhor, quando você jejua e ora e luta, e parece que suas palavras e clamores não passaram do teto. Deus sabe o que é melhor. Sua vontade é o melhor. Quero provocar você agora e te perguntar: o que você tem que pôr em ordem? Será que você precisa colocar em ordem a sua comunhão com Deus? Estamos a poucos dias do fim do ano. Será que você precisa consertar o seu tempo de oração e de Bíblia, e de devoção e de adoração? O seu tempo na presença santa do Eterno. Talvez só para dizer: Senhor, eu estou aqui, só quero saber que o Senhor está aqui também. Segunda pergunta: você precisa colocar em ordem a sua família? Você precisa pedir perdão a um filho? Você precisa pedir perdão a um pai? Você cobra de um pai o que ele não pode dar? Você inferniza uma mãe que não tem como te atender? Você humilha uma família porque vive numa circunstância financeira diferente de alguns que você conhece? Eu fui criado por família pobre. A minha avó morava em cima de barraco de palafita, no bairro mais pobre de Vitória, Santo Antônio. A minha avó tinha uma quitandazinha, ela tinha
um barraquinho que ela vendia chiclete, bala e sacolé, para arrecadar um dinheirinho a mais para pagar as contas da casa. Meu pai foi ter uma casa própria, que era um kitnet, com 30 anos de vida pastoral. Conseguiu comprar um kitnet. Os meus amigos todos, os pais tinham casa própria lá na faculdade. Eu estudei na PUC. E eu só estudava lá porque eu tinha bolsa integral. Você acha que pobreza é humilhação? Você acha que não poder comer cheeseburger na hora da merenda e comer Mirabel quando tinha humilhação? Pois eu não. Eu vejo como trampolim para a superação. Eu nunca fui inferior a ninguém por causa disso. Eu terminei meu ginásio em primeiro lugar. Porque uma coisa eu aprendi, que pai é para ser honrado. Pastor, as coisas não certo na sua vida, você escolhe uma coisa, parece que está todo errado, dá certo. Como é que pode isso? Eu vou te falar por quê. Porque no meio das minhas ignorâncias e jumentices humanas, eu honrei meu pai a vida inteira. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Prolongamento em quantidade e qualidade, prolongamento em todos os aspectos de excelência e de extensão. As sementes lançadas na honra aos pais vão repercutir no teu casamento, filho. Vão repercutir na tua vida, filha. Ah, pastor, eu não sei se eu devo, porque meu pai é assim, minha mãe é assado. Ninguém está perguntando se você consegue amar. É um outro trabalho. Mas honrar, isso eu tenho certeza que é contigo. Terceira pergunta: você precisa colocar em ordem suas finanças? Você vive de aparência? Você disputa com as pessoas? Você compra para exibir, para gente que não tem nada a ver com a sua vida? Você mora onde não pode? Você não tem condição? Por que você não anda para trás um pouco? Às vezes, andando para trás, a gente pega impulso para dar maiores saltos. Quarto lugar, você precisa colocar em ordem seu ministério. Ele é feito em cima da vaidade ou da humildade? Você é submisso aos seus líderes? Ou você se acha melhor que eles? Você já assumiu uma posição de dedicação na sua igreja? Ou você por enquanto só esquenta um banco? Quinta pergunta: você precisa colocar em ordem sua saúde? Pastor, 10 anos que eu não tiro férias. Realmente um legado de jumentice. Não é inteligente fazer isso, porque se o Deus Todo-Poderoso trabalhou 6 e descansou 1, como é que eu vou querer trabalhar 10 anos sem parar? Pastor, não deu, foi empurrando. Você não precisa continuar agindo contra o templo do Espírito Santo. Ah, pastor, se eu não produzir, eu não ganho. Você não aprendeu ainda a depender de Deus?
é acreditar que o tempo que você passa com a sua família, no entretenimento, num passeio, é um revigoramento que vai fazer você produzir mais na hora do trabalho. Você não aprendeu que buscando a Deus e servindo a Deus, você depois será a bênção dele no seu trabalho? Pastor, estou sem dinheiro para curtir a vida, está sem dinheiro para comer um cachorro quente na praia, levar uma bola de borracha e falar, chuta. Tenho certeza que o teu filho não precisa de muito para se sentir muito amado. Você precisa cuidar da sua saúde. Você come pra caramba um monte de porcaria, toma 1 litro de Coca-Cola de uma vez só. Não é inteligente isso. Você está adoecendo. Não, pastor, hoje eu só comi só uma sardinha frita, um caldo de mocotó, umas linguiçinhas. Maneira um pouco, alivia um pouco, equilibra. Cuide de você, cuide da sua saúde, porque Deus tem muito a fazer através da sua vida. Sexto, você precisa colocar em ordem seus relacionamentos. Tem gente da família com quem você não fala. Tem um grande amigo, uma grande amiga que você cometeu um erro e perdeu a amizade, mas sua vaidade não lhe permite procurar essa pessoa e pedir perdão. Sétimo e último lugar, você precisa colocar em ordem o seu testemunho. As pessoas que convivem com você no futebol veem você como um homem de Deus. As pessoas que convivem com você no salão e ouvem suas conversas notam em você uma mulher de Deus. As pessoas que trabalham com você, na forma que você trabalha, notam em você pureza, santidade, vivência de Deus. Queria te fazer um pedido. Ainda que você não vai morrer agora, espero que não, põe em ordem a tua casa. Que Deus te abençoe. Amém.